deixei uma pergunta com vocês. O que você entende de discipulado? Foi assim? Muito bem. Hoje nós temos um momento bem especial na hora da ministração, porque nós vamos trazer uma reflexão com respeito ao discipulado. E o nosso tema é a missão de toda mulher. E nós vamos para o texto bíblico que está em Mateus 28, versículos 19 e 20. Portanto, ide fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Essa foi a missão que Jesus nos entregou. Jesus. Então, discipulado. Quando nós terminamos ontem a campanha em favor dos filhos, nós, entre as promessas que a Bíblia nos dá a respeito dos nossos filhos, uma dessas promessas é: meus filhos serão discípulos do Senhor. E eu fiquei meditando na palavra discípulo. E se meus filhos são discípulos do Senhor, a quem corresponde a missão de discipular esses filhos e torná-los discípulos do Senhor. Então foi daí que veio a necessidade de conversarmos essa manhã, nesse momento de reflexão, e vamos estar fazendo bem detalhado, sem pressa, sem emoção, mas se você tem o caderninho de anotações, é hora de começar a anotar algumas coisas muito importantes. O discipulado é o método que Jesus utilizou para formar os seus discípulos. Ele é o melhor exemplo de que temos de discipulador. Quem? Jesus. Jesus andou durante anos cuidando dos discípulos e formando cada um deles para viver de acordo com o Senhor. O discipulado foi o método que Jesus usou. E é bem interessante porque o texto, quando ele ressuscita, antes de voltar para o céu, que ele diz no finalzinho do livro de Mateus, ele diz: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Agora ide e fazei discípulo em todas as nações. Quer dizer, ele recebe e ele incumbe a gente, ele nos entrega a missão de fazer discípulo. E aí você pergunta: e por que, pelo menos quem é crente há muitos anos, como eu, por exemplo, por que se levou tanto tempo dentro das nossas igrejas evangélicas a abraçar o discipulado como a Bíblia mostra? É incrível porque a Bíblia, Jesus não disse: ide e fazei crente, ide e juntai multidão e pregue a palavra. Não, ele disse: ide e fazei discípulo. Então é uma coisa assim bem particular, é uma coisa bem do dia a dia, é uma coisa bem do nosso diário viver, da interação, do interagir entre o discípulo e o discipulador. Então, quando foi que eu descobri o valor do discipulado? Eu vou lhe contar uma história bem curtinha. Quando nós chegamos na obra missionária há muitos anos atrás, nós descobrimos que, como aqui no Brasil, lá
também se faziam as campanhas, as evangelizações em massa, e juntava aquele povo todo e fazia as campanhas, e as pessoas aceitavam a Jesus e depois desapareciam. Cadê essas pessoas? Não voltavam para a igreja. Então nós começamos um processo de oração junto com o Senhor e fomos direcionados a trabalharmos com grupos pequenos. E nesse grupo pequeno abriu a nossa mente o discipulado. E a primeira coisa, quando nós adotamos o discipulado na igreja, a igreja já tinha crescido um pouco, mas o que foi que nós fizemos? Nós reunimos todos os líderes que já tínhamos, todas as pessoas mais antigas na igreja, e todo mundo fez discipulado. Todo mundo passou pelo processo de discipulado. Porque foi quando nós começamos a mudar a estrutura funcional da igreja para grupos pequenos. E louvado seja o nome de Jesus, que fomos fiéis à visão do Senhor para o estilo de trabalho na obra missionária. Hoje, na pandemia, quando as igrejas se fecharam e que não se podem reunir devido à aglomeração, os grupos pequenos sobreviveram. Por que sobreviveram? Porque, como famílias, eles conheciam o discipulado, sabiam discipular, eram verdadeiros discipuladores e eram verdadeiros discípulos, e a obra continuou. Então, o que eu fui levada pelo Espírito, direcionada? Vamos trabalhar com essas mulheres o discipulado. Por quê? Porque o seu primeiro grupo pequeno é a sua família, são os seus filhos. E Deus diz, e a Bíblia lhe dá a promessa: meus filhos serão discípulos do Senhor. Então você volta para a Bíblia e entende porque Jesus disse: ide e fazei discípulo. Porque você fazendo discípulo, você está gerando naquela pessoa o caráter de Cristo Jesus, e tornando ele um discípulo, ele vai se tornar um multiplicador do Evangelho de Cristo Jesus. E porque também as igrejas dos países secretos, dos países comunistas, onde o Evangelho não tem liberdade de culto, por que elas crescem? Porque elas são feitas exatamente no estilo de discipulado, é o corpo a corpo, é aquele diário viver. E eu me pergunto ainda hoje, estudando com você,